A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 31. O Senhor disse a Moisés. Se hoje é o teu primeiro vídeo sobre Números, sobre o quarto livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu vou te contextualizar. O povo de Deus, os filhos de Israel, estão no deserto. E Deus manda, ordena que Moisés realize um censo. E nós estamos hoje no 5º capítulo. E este livro recebe este nome de Números, porque muitos números são mencionados no livro de Números. E esse censo, ou melhor, censos, recenseamentos, contagens, são feitos por iniciativa e ordem de Deus. E aí muitos se questionam, mas como assim? Por que Deus mandou o povo contar? Deus não sabia quantos eles eram? Deus não é onipresente, onisciente e onipotente? Deus não é eterno que sabe tudo? O antes, o agora e o depois? Ontem, hoje e para sempre? O primeiro e o último? Então por que ele pediu para contar? Ele não sabia contar? Ele não sabia quantos israelitas estavam naquela época? Óbvio, é claro que ele sabia. Então, por que ele pediu? Por que ele mandou? Por que ele ordenou? Por que ele quis que Moisés e os chefes das tribos, né, que nós temos visto, contassem, arrolassem, alistassem os filhos de Israel? Em primeiro lugar, para que eles soubessem. Eles é que tinham que saber quantos eles eram. Eles precisavam da identidade de povo, de nação, que está sendo construída desde que eles saíram do Egito, desde o Êxodo. Vimos incessantemente, exaustivamente, em Levítico, a santidade de Deus e este exercício pleno e diário da santidade, forjando um povo santo. E agora, em Números, o que a gente está vendo? Deus formando, forjando, criando a identidade do povo. É um povo que está deixando para trás aquela vida de escravidão. E eles vão se tornar homens de guerra, soldados. Eles vão ter que exercer a força. Eles vão ter que tomar o reino de Deus por esforço. A terra prometida não vai descer do céu como a Nova Jerusalém. Não, vai ser tomada por esforço. Vão ter que colocar os inimigos para correr. A terra prometida, a terra sagrada, ela está ocupada. E seus habitantes, seus moradores são hostis. E eles não vão aceitar que Israel tome posse. Então Deus já está mostrando para o povo que eles vão ter que lutar. Eles quem? Os homens. E não é qualquer homem. Tem uma idade determinada para cada função, que é o que a gente está vendo desde o primeiro capítulo. Há funções, há finalidades, há serviços, ofícios, ministérios. Então, nesses 36 capítulos do livro de Números, nós vamos ver como Deus vai formar este caráter bélico do povo. Significa a capacidade de se defender, de atacar, de lutar, de guerrear, de pelejar. Porque eles são, na verdade, escravos que foram libertos, que saíram da escravidão, mas que têm uma mente escrava, que têm complexo de inferioridade por terem sido escravos. Não sabem
não conhecem. E Deus está ensinando tudo isso para eles. Então eu inicio o capítulo 5 com essa introdução, porque muitos assistem um vídeo e não sabem do que a gente está falando, e por isso é importante contextualizar. Mas se tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu já está acompanhando. E no capítulo 5 de hoje, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial, no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial. Como o Senhor havia falado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Vimos que a santidade de Deus, ela é ferida, tocada, vamos dizer assim, profanada pelas impurezas. E aqui a gente tem um exemplo que temos vídeo no canal sobre o fluxo. Todo que tiver um fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Sabemos que os fluxos do corpo são naturais, habituais, criados pelo próprio Deus. Não foi o ser humano que inventou, que decidiu. Então, por que isso causa uma impureza? Se tu fica querendo saber mais, se tu ficou curioso, assiste o vídeo de Levítico, capítulo 15, que o meu marido, Alexandre Correia, participou. Porque ele é um vídeo muito esclarecedor a respeito dos fluxos, tanto do corpo masculino quanto do corpo feminino. E por que isso gerava, causava, ocasionava impureza. E aqui, além do fluxo, também fala dos cadáveres, dos mortos. Então, tu tem que entender que eles estão no deserto e, como eu disse, muitas das leis de Deus são leis sanitárias também. São leis que estão forjando um povo. E nós sabemos que a higiene, ela é muito importante para a saúde. E havia todo como é que eu vou dizer? Um ritual em relação aos mortos, aos cadáveres. Então, Deus está dizendo que a pessoa, seja leprosa, seja que tiver fluxo ou que tocar no morto, vai estar impura, vai ser expulsa. Essa pessoa vai ser expulsa. Por quê? Porque ela está contaminando, ela está ferindo, ofendendo, profanando a santidade de Deus. E olha a resposta: no meio do qual eu habito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus morreu e ressuscitou. Então, a gente entende que o morto, o cadáver, tudo isso também tem a ver com o pecado. É uma forma de Deus ensinar que o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas pensam assim, tá, mas o que fazer? Que culpa a pessoa tem? Alguém vai ter que enterrar os mortos. Sim, isso é óbvio, isso é plausível, é entendível, é compreensível. Mas nós estamos aqui além do que é, vamos dizer assim, físico, material, cultural. Não, há um contexto deles estarem no deserto, sim, mas há questão espiritual. A morte, ela é física, mas ela pode ser espiritual. O salário do pecado é a morte. Então, tu tocar no morto, tu tocar em algo morto, algo que leva à morte, entende? Tudo isso tem aquela palavrinha, simbologia. Nós não queremos nos prender à letra fria da lei, aquilo que é literal. Nós temos sempre que buscar no Espírito Santo a interpretação. Então, morte simboliza pecado, e o pecado fere a santidade de Deus. 5. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel,
Quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Já vou parar aqui. Pecados que as pessoas cometem. Eu tenho me esforçado ao longo desses anos, desde que o canal começou, para desmistificar a questão do pecado. Que as pessoas dizem, ai, todo pecado é igual. Ai, não existe pecadinho, pecadão, pecado. Isso é uma falácia. A Bíblia é clara, existe pecados diferentes de pecados. Existem pecados graves, muito graves. Existem pecados que eram punidos com a morte. Outros pecados, bastava o sacrifício, a oferta pelo pecado, pela culpa. Bastava tu te afastar, tu resolver a questão. Outros tinham restituição. Então, é óbvio que existe diferença entre pecados. E eu tenho batido nessa tecla, claro, baseado no que a Bíblia diz. Por quê? Aqui tem um exemplo. Pecados que as pessoas cometem. Aí tu pensa assim, claro que os pecados as pessoas cometem. Vamos ver o que Deus está querendo nos dizer. Existem pecados que as pessoas cometem. Existem pecados que são do âmbito humano. São tentações dos seres humanos, passíveis de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Nós somos tentados por diversos tipos de pecados, mas existem pecados da esfera humana, pecados que as pessoas cometem. E aí tu vai dizer assim, não estou entendendo. Pois bem, temos dois exemplos na Bíblia muito fortes e emblemáticos, que muita gente questiona, e nós já temos vídeos no canal sobre esses dois personagens bíblicos, Saul, primeiro rei de Israel, e Davi. Ambos pecaram? Sim, ambos pecaram. Mas Saul foi rejeitado por Deus e teve um final trágico. Não é como começa e como que termina, né? Aquele que perseverar até o final. Saul pecou contra a santidade de Deus, mas acima de tudo contra a autoridade de Deus, contra a soberania de Deus. Ele se colocou como rei, ele se colocou no trono, ele se colocou como o mais importante e Deus como secundário, como coadjuvante. Ele invocou mortos. Enfim, não vou ficar falando. Assiste um vídeo sobre Saul. Ele pecou contra a autoridade de Deus. Ele bateu de frente contra o próprio Deus. Davi temia a Deus, adorava a Deus, amava a Deus, mas pecou nos pecados que as pessoas cometem. Pecados que as pessoas cometem na esfera humana. Homens são tentados. Homens que eu quero dizer, pessoas são tentadas. E aqui nós temos um exemplo. Davi foi tentado e cometeu adultério. Mas adultério é um pecado que homens cometem. Homens, de novo, pessoas cometem. Ele mentiu. É um pecado que uma pessoa comete. Quem pode dizer nunca menti? É mentiroso. Ele forjou, facilitou, planejou um assassinato. É um pecado que uma pessoa comete. Então, essa é a diferença. Existem pecados que são contra Deus, contra o Espírito Santo, contra Jesus, contra a autoridade, contra a santidade, contra a majestade. Olha aqueles que ofereceram fogo estranho, Nadab e Abiú, morreram, foram fulminados por Deus, porque eles acharam que podiam chegar na presença de Deus um fogo estranho. Então é diferente um pecado do outro. E nós temos visto, quando Deus diz isso é uma abominação, isso é muito grave, isso é muito sério, e a gente percebe pela punição deste pecado. Do ponto de vista do Senhor Jesus, todos os pecados são pecados, porque Jesus morreu, derramou seu sangue por todo o pecado. Ele nos limpa de todo o pecado, de toda a iniquidade, de toda a mancha, de tudo isso. Mas do ponto de vista humano, a gente consegue perceber. A lei humana, né? O direito
o juízo, as sentenças, as legislações, elas dão penas, sentenças diferentes para crimes. Então, é isso que quer dizer pecados que as pessoas cometem. Ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Lhe acrescentará a quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Então, dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Isso é outra coisa. Quando eu era criança, eu lembro de um pastor que contou sobre o pecado. Jesus me perdoou, Jesus me libertou, me lavou. Mas as consequências dos pecados ou de determinados pecados, às vezes tu vai ter que lidar por uma vida inteira. E às vezes vai respingar nos teus filhos, nos teus netos, porque depende da tua autoridade, da abrangência, da tua posição, do estrago que tu fez com aquele pecado, com aqueles pecados. Estudamos também que existem pecados capitais, que são cabeças, e outros pecados que são decorrentes daquele. Por isso que ele é tão grave. Temos muitos vídeos no canal sobre isso, é só tu dar uma pesquisada sobre pecado. E sim, isso é uma parte muito importante da teologia. E aí, olha o que acontece. Tu dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Existem pecados que exigem restituição. Não basta tu pedir perdão, desculpa. Ah, foi mal. Não, tu vai ter que restituir. Tu vai ter que pagar. E vai ter que pagar caro às vezes. E diante de Deus, então, nem se fala. Porque tu recebeu perdão. Mas tu vai ter que enfrentar isso. E como é que esse pastor, na minha adolescência, contou, ilustrou que tu peca, tu pega um prego e bate numa madeira. Pá, prego, pá, pá, cada pecado. Aí o Senhor Jesus te salva, te perdoa, te cura, te liberta, te santifica, tu tem uma vida reta, tu te torna um filho, uma filha de Deus. Aí o que ele faz? Ele arranca aquele pecado, ele arranca aquele prego, arranca o prego, ele joga nas profundezas do mar os pregos. Só que quando tu olha para a madeira, tu vê que o buraco tá ali. Isso ele não faz. Tu vai ter que lidar com as consequências dos teus pecados. Por quê? Porque tu usou a tua liberdade para pecar. Então agora tu vai ter que usar a tua liberdade, teu livre-arbítrio, para enfrentar, lidar com as consequências. Tu não foi obrigado a pecar, tu escolheu pecar. E aí, de novo, a gente lembra de dois personagens muito importantes. Pedro, o apóstolo Pedro, e Judas. Ambos pecaram. Pedro, que era amigo íntimo de Jesus, negou. Não conheço. Jesus ficava hospedado na casa de Pedro. Negou. Mentiu. E Judas, a gente sabe, né? Traiu, vendeu, enfim. Judas se arrependeu? Não. Ele não se arrependeu. Porque remorso não é arrependimento. E ele se enforcou. Ele foi pro seu destino. Porque Satanás entrou em Judas. Pedro, ao olhar para Jesus, quando ele manteve contato visual com Jesus, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. E o próprio Senhor Jesus, ressurreto, procura Pedro. E eles caminham na areia e tem aquela conversa magnífica, maravilhosa de perdão. Mas, como eu disse, cada um vai lidar com as consequências. E nós temos que ter isso bem claro quando a gente decide pecar. Davi, diferente de Saul, continuou seguindo a Deus. Mas o que ele teve que fazer? Lidar com as consequências do seu adultério, do assassinato, da mentira, dentro da sua própria casa. A maldição era clara. A espada nunca se afastará da tua casa, da tua família. E sim, depois de morto, ainda Davi teve que lidar com isso, porque Adonias se levantou contra Salomão e Salomão mandou matar Adonias, que era o próprio irmão. Então assim, isso é sério. Cada um de nós sabe as lutas diárias que nós enfrentamos em decorrência de pecados, consequências daquilo que fizemos que
ofendeu o Senhor. Será que está explicado? Então tá. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, ó, tu viu? Pecado e culpa, também já tratamos disso. Então, o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com o que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. 11. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes. Agora vem um assunto que é de arrepiar os cabelos, que muitas pessoas ficam chocadas. Então presta muita atenção que eu vou me esforçar para explicar bem direitinho. Vamos? Se a mulher de alguém se desviar e for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Eu li corrido porque eu vou explicar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma suspeita. O marido, ele está, vamos dizer assim, sob a influência do espírito de ciúmes. Ele está incomodado com a sua esposa. Ele acredita, ele suspeita que ela o traiu, que ela foi infiel, mas ele não tem provas, ele não tem testemunhas, ele não tem nada que justifique isso, a não ser o espírito de ciúmes. Então, pode ser que ela seja culpada, né, que ela tenha realmente feito isso, e pode ser que não, seja só coisa da cabeça dele, por insegurança, por medo, por suspeita, né? Começa, enfim. A Bíblia diz que tudo que está escondido vai ser revelado, tudo que está oculto vai se tornar público. Então, tem que ser feita uma oferta memorativa. O que é isso, uma oferta memorativa? É uma oferta que vai trazer a iniquidade à memória. Haverá uma revelação, tá? E isso era um ritual. Era um ritual que o sacerdote fazia. Ele fazia uma oração. Depois, quando a gente chegar, tu vai ver que tá entre aspas, porque era assim, tá? Era meio litúrgico, era meio assim, literal, tinha que ler daquele jeito, falar daquele jeito. Havia, então, um ritual, uma oração que era feita por causa das suspeitas sobre a infidelidade. Suspeitas, tá? É uma axiologia. Ele acha que ela traiu. Ele acha que ela foi infiel. Ele acha que aconteceu alguma coisa. Ele não tá bem em relação à esposa. Então, esse espírito de ciúme tá deixando o marido agitado. E aí, o que ele faz? Ele busca o sacerdote para esclarecer os fatos, porque ele não tem testemunhas. E olha só, nós já estudamos Êxodo, Levítico e nós sabemos que a pena para o adultério era a morte. Adultério era igual a morte e era morte para o homem e morte para a mulher. Quer dizer, ambos sendo declarados adúlteros, pegos em flagrante adultério, deveriam ser mortos. Era isso que a lei dizia. Tanto que quando o Senhor Jesus resolve aquela situação da mulher adúltera no Evangelho de João, ali era uma pegadinha, né, que os fariseus queriam fazer. E ele só lida com a mulher. E a lei era clara, era o homem e a mulher. E no caso eles iriam apedrejá-la.
Enfim, assiste que também tem vídeo no canal sobre isso. Então é isso que tá falando aqui. O que tá escondido vai vir à luz, vai ser revelado. E de que forma? Através do ritual, da oração e da oferta memorativa. Só que aí presta atenção, se tu é inscrito do canal, tu lembra que tinha que ter azeite, tinha que ter incenso. O azeite simbolizava o que? A unção. O azeite é prosperidade, é bênção, é alegria, celebração, né? Prosperidade, provisão, abundância. O incenso, alegria, louvor, adoração, né? Então, olha que interessante aqui. Não, 2 litros de farinha de cevada, não derramará azeite e nem colocará incenso. Incenso também é oração, né? Mas no sentido de celebração de alegria nesse caso. Por quê? Porque isso aqui é desagradável, isso aqui é difícil, isso aqui é pesado. Isso aqui é constrangedor, então não é uma coisa que tem unção, não é uma coisa que tem alegria, não é uma coisa fácil de ser feita, é algo que vai abalar de alguma forma, ou já está abalado, né? E aí, olha que interessante, quando esse espírito de ciúmes, eu não sei se eu posso dizer se aposta, influencia, né, sei lá, o homem, até hoje acontece isso, né? Às vezes ele faz loucuras e tudo infundado, tudo da cabeça dele, tudo mentira, tudo suspeita, né? E aí, olha que interessante aqui. O homem, o espírito de ciúmes vier sobre o marido. Então, no 14, o espírito de ciúmes vier sobre o marido. Então, por isso que eu disse que eu posso usar o verbo se apossar, né? Então, o espírito de ciúme veio sobre o marido. E ele não tá bem. Ele tá, né? Chateado, ofendido, abalado, desconfiado. Não tá em paz. Aí, ao invés dele pecar, fazer justiça com as próprias mãos, se vingar, ou ser corroído, atormentado, enlouquecido por esse espírito de ciúmes, o que ele faz? Ele busca o sacerdote. E isso é uma lição para nós, para os casais, para os casados. Quando crises, situações acontecerem, não tenta resolver sozinho, não. Em primeiro lugar, busca Deus. E Deus, ele tem seus representantes, ele tem seus ministros. Então, busca o sacerdote, busca Deus, pede ajuda. Não faz justiça com as próprias mãos. Não parte para a ignorância. Então, olha como é que era feito. Tava um clima, tinha uma situação entre o casal. Vamos falar com o sacerdote. O sacerdote vai orar, ele vai fazer o ritual. Claro, dentro desse contexto. Mas ele vai abençoar. Ele vai dar um jeito naquilo ali, porque ele é representante de Deus. Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Certo? 16. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Já vou parar. Água santa. O que quer dizer uma água santa? Uma água sagrada. Tudo que era sagrado, consagrado, era santíssimo, né? Então essa água é santa. A gente até usa, não sei se aqui na tua região, mas nós aqui a pessoa falava, agora não fala tanto, mas quando eu era criança falava muito água ungida, água orada, água benta, água santificada, água não sei o que, a pessoa falava muito. Essa aqui foi, enfim. Aí então estava uma água santa, que foi abençoada, que é sagrada. Esta água, ó, o sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e colocará na água. Já sabemos que a água simboliza o Senhor Jesus, porque ele disse que ele era a água viva. Ele era a fonte que jorrava para a vida eterna. Quem beber de mim nunca mais vai ter sede. Quem beber dessa água nunca mais vai morrer. Quer dizer, a água simboliza a presença de Deus, de Jesus, o atuar regenerador que lava, que purifica. Também já vimos isso. Só que aí vem esse detalhe aqui, ó. Vai pegar pó do chão do tabernáculo e vai colocar na água que já é santa.
Olha que coisa incrível. Vocês lembram da situação do bezerro de ouro? Êxodo 32. Um capítulo muito pesado, muito complexo. O vídeo foi bem longo, extenso, sobre o bezerro de ouro. E naquela ocasião eu falei para vocês, lembra do bezerro, aquela confusão toda, morreram 3.000, tal. Moisés pergunta quem é que tá com o Senhor, a tribo de Levi se posiciona, enfim. Assiste o vídeo. E aí o que acontece? O bezerro é queimado, derretido, destruído. E o pó do bezerro é colocado na água. E Moisés faz com que os filhos de Israel bebam esta água com o pó do ouro do bezerro lá. Com a cinza, enfim. E lembra que eu falei, a gente levantou várias hipóteses naquela ocasião sobre o porquê Moisés fez isso. Pois bem, agora aqui volta. O pó do chão do tabernáculo. O que quer dizer o pó do chão do tabernáculo? O pó da terra. Seria o quê? A poeira santa. Olha bem, tu vai colocar o pó na água. O que é o pó do chão do tabernáculo? Seria o chão que Deus pisa. O pó, a poeira, a própria presença de Deus. Tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que tu tá pisando é santo. Então, o que simboliza esse pó, essa poeira do chão do tabernáculo? A presença de Deus nessa água que já é santa. Então, significa que vai ser revelado por Deus, né, por Jesus, pelo Espírito Santo. O sacerdote vai receber a resposta, e claro, o marido também, através da atuação de Deus, certo? 18. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. Então, olha só, vai soltar a cabeleira dela. O que quer dizer cabeleira? Bom, em primeiro lugar, cabelo para a mulher é honra, é beleza. Eu já dei meu testemunho, né, que eu tive câncer, e quando... Uma loucura, né, mas eu tenho que falar porque eu já contei para vocês isso. Quando o médico começou a falar o resultado lá, eu acho que deu uma pane na minha cabeça, assim, o impacto, né, o nervosismo, e eu falei, e meu cabelo vai cair? Eu falei, porque o que acontece? Tá diante da morte, sabendo, mano, e tu quer saber se o teu cabelo. Por quê? Porque a mulher valoriza demais o seu cabelo. E a Bíblia também valoriza, porque a própria palavra de Deus diz que Deus deu o cabelo para a mulher em lugar da mantilha, do véu. E que diante dos anjos, né, a mulher tem esse cabelo, ela se cobre. Quer dizer, os anjos sabem que são as mulheres por causa dos cabelos. E também as do outro lado, as que seguiam o ocultismo na época, que faziam essas coisas, elas raspavam os seus cabelos, suas cabeleiras, para deixar bem claro que elas eram devotas daquela entidade, daquela divindade, daquele ídolo. Então, era honroso, e é honroso, para a mulher ter cabelos compridos, cabeleira. Mas ela deve, vamos dizer, dentro desse contexto, ter esse cabelo preso e só soltar na sua intimidade com o seu marido. Então, o que acontecia? Tinha todo um jeito de como que a mulher se comportava em público e como que ela se comportava na intimidade com o seu marido. Então, aqui tem essa simbologia, que ela vai soltar a cabeleira diante do Senhor, diante do sacerdote, diante do marido. E isso já vai causar um constrangimento, já vai causar uma vergonha. E se ela tiver culpa no cartório, já começa por aí, tá? E claro, tem outras passagens na Bíblia sobre cabelo, né? Sansão, a força de Sansão estava no cabelo? Não, estava no voto que seus pais haviam feito de nazireado. Ele era nazireu, e o nazireu não cortava o cabelo. Então, João Batista também não cortava, a Samuel
não cortava. Então, quem era nazireu não cortava o cabelo. Então, aí tu vê a santidade no cabelo também. São muitas passagens sobre o cabelo, né? Quando fala de Arão que derrama o óleo sobre a cabeça, que escorre pelo cabelo e pela barba. Então, tu recebe... Tem muitas coisas sobre o cabelo. Então, aqui... ela vai ter que soltar, quer dizer, ó, vamos repetir, apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. Então quer dizer que o homem, o sacerdote, vai soltar o cabelo dela. Ó, apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. Quem que soltará? O sacerdote. Então, tu imagina a vergonha, o constrangimento disso. Estamos juntos? Então vamos continuar. Nas mãos a oferta... Tá, a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. Lembra que o homem está com espírito de ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Então, por que a água é amarga? Não era santa? Ah, pois então... O que está acontecendo? O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúme. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Água amarga que contém maldição. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo-lhe, se ninguém teve relação... Ó, aí que eu falei pra ti, tem aspas na minha Bíblia tem aspas. Se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre dessas águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou quando sob o domínio do seu marido e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, aí aqui na minha Bíblia tem reticências e fecha aspas. Por isso que eu falei que era um ritual e tinha uma oração meio que assim padrão, decorada, entendeu? Então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor põe a você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e enche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote, a mulher e o marido, né? Pesado, né? Eu falei que para vocês que era complexo. Aí o que acontece aqui? A gente tá vendo que é como se fosse uma prova, né? Eu falei ritual, mas também a gente pode falar assim como uma prova, um teste. Uma situação, né, que vai ter um desfecho. Porque é uma dúvida. Esse marido tá com uma dúvida. Eu tô cansando a minha cabeça, mas parece assim, ó, tá com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque ele não é um adultério real, flagrante, provado, público, que todo mundo tá sabendo. Não, é um adultério suspeito, é uma infidelidade suspeita, não é provado, não é justificado, assim, não tem como ter certeza, não tem testemunhas. Então, só Deus para esclarecer. 23. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará a amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e o queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura. E o seu ventre ficará inchado, e o útero secará. A mulher será por maldição no meio do seu povo.
Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Então aqui o que acontece? A maldição era esterilidade, mas alguns escritores também dizem que podia ser aborto, porque se ela tivesse traído o marido, tido relações, ela poderia estar grávida. Então também esta água amarga, amaldiçoante, também revelaria isso e iria... nem sei se eu podia ter falado essa palavra. A cessação da gestação. Então revelaria também isso, não sei, né? Me parece que seria mais específico, porque sim, não ter filhos era considerado uma praga, uma maldição, um castigo, algo muito grave. Nós vimos no capítulo sobre as bênçãos e as maldições, inclusive nos animais. Então assim, ó, não podemos pegar isso de uma forma doutrinária ou generalizada. Por quê? Dando o próprio exemplo dos nazireus, que eu falei há pouco, a mãe de Samuel não podia ter filhos. Ela era estéril e ela orou ao Senhor e Deus deu Samuel. Sansão também não, a mãe não podia ter filhos. Um anjo apareceu e disse que ela ia ter filhos. Quer dizer, a esterilidade na Bíblia tem muitas, como é que eu posso dizer, razões. Tem muitas questões na esterilidade. E sim, a mais forte é a maldição. E sabemos que é Deus que dá os filhos. É Deus que fecha e abre a madre. É Ele que abençoa. Então aqui tá bem claro. Ela seria amaldiçoada e não ia poder ter filhos. Mas se ela tivesse pura, não tivesse pecado, ela estaria livre e poderia ter filhos. Então não ia ser amaldiçoada, estaria inocente da história. 29. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então, de novo, o espírito de ciúmes pode desencadear uma violência, um descontrole, uma loucura, algo horrível. Então, quando houver uma dúvida, uma suspeita, um clima, uma crise, uma questão, busque a Deus, busque o sacerdote, busque ajuda. Que, claro, nós não agimos desta forma literal, mas a Bíblia nos ensina de uma forma simbólica de que só Deus é que pode restaurar, só Deus é que pode perdoar, só Deus que pode salvar. E, neste caso, libertar do espírito de ciúmes.